Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, enfim, dependendo do horário que você está assistindo aqui ao nosso podcast, o Startup, o Pitch Invest, né? Pitch Invest, o podcast das startups. E eu tô feliz pra caramba porque estamos retornando aqui os podcasts, as gravações. Tem um tempo aí que eu tô parado, publicando poucos conteúdos também, então a gente está voltando agora a fazer esses conteúdos para o canal. E a gente vai conversar hoje sobre questões de sucesso do cliente. Trouxe aqui uma especialista nesse assunto, voltados aí para startups e empresas de um modo geral, a gente entender bem o que é o sucesso do cliente, é o CS, né? E entender como é que as empresas podem aplicar, né? Tem alguns objetos aqui na minha mesa, que a gente vai falar um pouco sobre eles também, com relação à aquisição, né, que foi feito aí, como é que essa empresa também trabalhou isso de forma indireta, né, nesse meu conteúdo lá com eles, nessa negociação. Mas agora a gente vai falar aqui com a Indianara, especialista em CS. Bom dia, Indianara, né? Bom dia, Júlio. Vamos lá, vamos desmistificar principalmente, né, o que o CS faz e como ele pode sim contribuir muito na jornada do cliente, na jornada da empresa, maximizando principalmente os lucros. Mas antes de a gente iniciar aí falando sobre CS, o pessoal quer saber quem é Indianara. O que a Indianara faz, por que a Indianara está no mercado, como é que ela conheceu esse segmento também. Eu me aproximei do CS do cliente por conta de uma empresa uma corretora de investimentos que eu trabalhei há um tempo atrás, né? E foi lá que eu conheci especificamente CS e me apaixonei. Quando a gente fala, poxa, quem é Indianara, quem é Indy, né? Eu sou paranaense, do interior do Paraná, vim morar para Santa Catarina buscando especificamente conhecer mais sobre o mundo. E foi dentro de CS que eu conheci quão vasto é o empreendedorismo, quantas nuances a gente tem dentro das empresas como um todo e como é tão importante a gente conseguir caminhar, ser conciso nas nossas entregas, né? Sou do Sudeste do Paraná, sou do interior, sou administradora, né? Sou especialista dentro do CS do cliente, da área do CS do cliente há um tempo. Hoje estou me voltando um pouco mais para especialização do sucesso do cliente dentro de marketing especificamente, né? Então, empresas que trabalham com essa prestação de serviço. E também sou mãe do Theo, né? É sempre importante reforçar que sou mãe atípica, então estou aí numa caminhada de um longo tempo já de acompanhar e prover, né, assistência especificamente para o meu filho. E esse momento, né, de conciliar ali a parte familiar com o trabalho, com a questão dos clientes também, que não é fácil também trabalhar com clientes, né? Eu converso com várias pessoas assim, qual é a parte mais difícil do teu trabalho? Às vezes a pessoa é da arquitetura, às vezes a pessoa seja lá engenheiro, por exemplo, e eles falam, a parte mais difícil é o cliente. Então. Porque tem a parte da prospecção, a negociação, e às vezes o cliente não ajuda tanto ali a desempenhar aquela atividade, né? Então, Indianara, essa parte do sucesso do cliente, como é que funciona essas etapas? Quando é que inicia e o que de fato é o sucesso do cliente? Quando a gente fala de sucesso do cliente, é sempre importante entender o que é sucesso para o seu cliente, né? Se você ainda não ouviu a sua base, se você não conhece quais são os anseios, os desejos do seu cliente, você já está um passo atrás, né? É sempre importante reforçar que sucesso é uma coisa de cada um, né? O que é sucesso para o Júlio não é sucesso para a Indy. E tá tudo bem, desde que o que é sucesso para o Júlio vá de encontro ao meu produto. E aí sim a gente está maximizando a jornada desse cliente, especificamente falando, né? A sua outra pergunta, Quais são as etapas ali quando é que inicia? Que a empresa ela tem que ter essa percepção que o cliente já tem que ter esse atendimento personalizado ali. Entendido. A jornada do cliente, ela inicia no primeiro contato. A partir do primeiro contato, que pode ser N, né? Tipo, depende muito da empresa. Tem empresas que fazem prospecção, por exemplo, por landing page. Então, aquele vai ser o primeiro contato do seu cliente. A partir dali, a gente já começa a contar essa jornada. E sim, a partir desse primeiro contato, já precisa ser estratégico. Porque é nesses momentos que a gente consegue converter, fidelizar e trazer o cliente próximo para aí sim a gente conseguir fazer a virada e a venda especificamente para esse cliente. Então, um anúncio, por exemplo,
já começa porque a pessoa precisa entender qual é o público que ele está querendo também. Exatamente. Porque não adianta também colocar aqui, por exemplo, anúncios de aviões para mim. Eu não vou comprar avião. Então, já não seria esse tão personalizado assim, né? Isso. Então, se a gente está numa etapa, por exemplo, que o cliente já entrou em contato, já fez ali já está buscando de fato aquele teu serviço, aquele teu produto, então já começa a filtrar um pouco mais também. Né? A gente generalizou um pouco, né? Fez aqueles anúncios ali no Google Ads, que seja, né? No Instagram, tudo mais. E então, quando o cliente entra em contato, entendeu a necessidade que o teu serviço, ele complementa o meu e aquela questão da oferta-demanda, então começa a filtrar um pouco mais. Aí como é que a gente faz esse filtro de personalizar? Essa é uma dúvida que eu mesmo tenho, porque se fala muito no marketing sobre a persona. A gente cria aquela persona, um homem de 18 a 20 anos, por exemplo. Tá, e isso me causa dúvida porque a gente tem um leque de clientes, né? Então, são pessoas de várias faixas etárias. E eu tenho muita dúvida sobre isso, tá? Não sei se a maioria das pessoas também tem essa dúvida junto comigo, né? Espero que sim, para compartilhar essa minha dúvida. E aí, nessa persona, a gente vai personalizando esse atendimento também? Sim. E quando a gente fala de sucesso do cliente, o ideal é que se tenha essa persona. Só que é uma persona que ela está alinhada com a jornada. Então, lembra que eu comentei que todo touch é um momento de relacionamento especificamente, né? Então, quando a gente começou o primeiro contato que nós tivemos com esse cliente, nós começamos a jornada dele. Ele tá construindo conosco ele está construindo com a gente esse resultado que nós esperamos como empresários, né? A gente quer que ele consuma o nosso produto ou o nosso serviço, certo? Então, na jornada, a gente consegue sim ir vendo os momentos onde o cliente está crescendo, né? E aí que vem a personalização. Por quê? Se você construiu essa jornada bem direitinho, né? Falou com o seu cliente, fez entrevistas, você conhece a dor dele, você sabe quais são os objetivos e o sucesso dele, você consegue deixar de uma forma muito mais lúcida e translúcida, na verdade, né? Quais são os objetivos dele. Sabendo os objetivos, aí sim você constrói a persona. O que acontece muito no mercado hoje é que para construir as personas, o empresário, o startupeiro, seja lá a pessoa, o CEO, né, que está à frente da empresa, ele chega lá, não, eu acho que o meu cliente ele se comporta assim, ele tem tal idade, mas ele não valida com a base. E aí que entra o primeiro problema. Fica no achismo, não tem essa validação, essa pesquisa realmente dos clientes que já foram atendidos antes também. Exato. É uma coisa que ela acontece com uma recorrência muito grande. Porque o empresário, ele tá naquela linha de paixão, né? Ele ama muito o que ele entrega. Ele é muito apaixonado, ele dá a vida por aquilo. E é natural. E aí o CS, ele chega convidando você a olhar um pouquinho de fora para entender o que é para o seu cliente. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai construir a persona, é ouvir os nossos clientes. Sabe aquele cliente promotor? Aquele cliente que fala bem de você, o cliente que indica, o cliente que ele consegue trazer mais pessoas próximas, nem que seja para conhecer o seu serviço, o seu produto. Escuta esse cliente. Mas escuta também aquele cliente que chegou e, cara, ele não gostou de nada que tu entregou. Ele ficou chateado, ele saiu assim meio que brigando com todo mundo, né? Então, é importante você ouvir todos os clientes que você tem na base no primeiro momento, que são importantes, que você acredita ser relevantes, para aí sim construir a persona. Porque o que acontece, geralmente, né? Não é um padrão para todas as empresas. Mas o ideal é que você tenha ali entre 3 a 4 personas no máximo. Por quê? Acaba pulverizando muito a forma de comunicação. Quando a gente fala de persona, a gente começa a comunicar de uma forma com determinada persona e de uma outra forma que vai de encontro ao objetivo da empresa com a persona número 2, tá? Quando a gente tem 10, 12 personas na carteira, fica muito pulverizada essa comunicação e aí pode se perder, né? Então, e é comum de acontecer isso nas empresas, ou de grande ou de pequeno porte também, isso de não saber bem qual que é seu público e vai criando umas pessoas, chega a 12 pessoas, imagina a quantidade de pessoas para identificar,
na medida que está sendo atendido, né? Porque uma persona tem, até onde eu entendo, a gente cria aquela persona e identifica, claro, né? Depois o cliente, quando vem, persona 1, persona 2, persona 3. Seria isso, né? Uhum. Então, se tem 12 personas, imagina estudar todos eles e ter Então, essa dificuldade de identificar e entregar o produto, o serviço que ele está querendo. acontece porque nas entrevistas, nesse momento de contato, às vezes o cliente ele diz algo que você precisa ter uma escutativa muito treinada para entender o que está por trás das palavras, né? Esse é um trabalho muito ativo do CS, inclusive do profissional de CS. Ele precisa ter uma escuta muito ativa, né? Então, você está ali naquele momento de construção das personas e você ouviu o seu cliente. Como que começa essa distorção, onde acaba querendo abraçar todo o mercado? Você escuta algo diferente de um cliente, você já cria uma persona baseada naquele primeiro cliente. Aí você escutou o cliente número 2, você cria uma persona baseada nesse cliente. E a ideia não é essa. A ideia é que você consiga compilar essas respostas e chegar a grupos, né? Então, eu tenho o grupo de um senhor de 40 anos que consome meu produto, mas também nesse grupo tinha uma pessoa de 26 anos. Só que eles convergem em algum momento aonde sucesso para eles é a mesma coisa, né? É isso que acaba gerando um pouco de ruído e as pessoas se perdem na construção, pelo fato de que quer chegar muito na minúcia, na vírgula, sabe? E não é esse o intuito. A persona, ela é uma ideia aonde com base no meu público, com base no cliente que a empresa quer atender, que isso também é importante ser respondido nessa construção da jornada, da persona especificamente, com base nessas nuances. Quem são os clientes, né, que eu vou atingir para que, cara, tenha lucro, né, tenha Acho que clientes tem promotores, tem... além de satisfazer, claro, o cliente, a gente tem que pensar nisso, né? Não é Sim. só a questão do cliente tem razão em tudo, né? Eu não acho que no mercado também não está funcionando tanto bem assim essa estratégia como era no passado, né? A gente escutava muito, o cliente sempre tem razão. A gente sabe que a gente também é cliente e não é bem assim que funciona mais as coisas, né? As empresas hoje estão selecionando melhor os seus clientes também. Sim, até por conta dessa personalização, né? O foco é o cliente no centro. Sim, com toda certeza. O cliente ele sempre vai estar no centro da operação. E é essa revolução que CS propõe. Antes a gente tinha o produto no centro, o serviço no centro, perdão. O produto ou o serviço no centro, né? E aí o CS ele fala, não, para que a gente consiga ter ser uma vantagem competitiva, a gente precisa trazer o nosso cliente para o centro. E esse é o principal ponto. Tendo o cliente no centro, aí sim a gente consegue pulverizar. Aí sim a gente consegue dizer, olha, querido, me desculpa, mas o meu serviço não atende a sua demanda. E tá tudo bem, porque tem fatia de mercado para todo mundo. A empresa que ela quer abraçar muito, ela acaba não atendendo ninguém. É muito naquele ditado, sabe, Júlio? Quer agradar todo mundo, acaba não agradando. Bem, isso mesmo. E nesse caso, Indianara, com relação ali, tu falou ali sobre antes era o produto ou o serviço no centro, né? Isso não acontece ainda com, por exemplo, marcas renomadas, né, internacionalmente, Porsche, Ferrari, que eu, pelo menos, analisando, me parece que eles, né, têm o produto deles é o que satisfaz a pessoa, né? Mas o foco me parece ser bem o produto e o serviço deles. Não sei se estrategicamente e internamente tem essa questão desse, provavelmente tem, né? Mas essa seleção desse público, dos clientes e tudo mais. Mas me parece, né? Me parece que ele traz muito essa ênfase para o produto e serviço. A Porsche e a Ferrari, eles vendem lifestyle, né? Então, basicamente, a pessoa que, para ela ter uma Porsche e uma Ferrari, ela tem um padrão de vida alto. Sendo assim, é o intuito, sim, trazer esse poder aquisitivo. Por quê? Gera seleção, naturalmente, né, dos clientes. Então, sim, é o intuito, mas ainda assim não é o produto no centro.
É o cliente estar satisfeito com aquele produto que Exato. traz. Porque, querendo ou não, o que você entende quando você vê uma pessoa que está andando com uma Ferrari? Que tem poder aquisitivo bem elevado, realmente. Entendeu? Então, você está vendendo o lifestyle dela. Você está reforçando que ela tem um padrão de vida alto, você está reforçando que ela tem um poder aquisitivo para ter aquele veículo, né? Então, e também, principalmente dentro da Ferrari, alguns modelos, eles trazem no design isso de ter velocidade, né? Adrenalina, né? Serem veículos que eles têm uma potência muito grande. Então, traz essa questão de, olha só, né? Olhem para mim, olha como eu tenho aqui um veículo que, cara, é um veículo super rápido, é um veículo que não está no poder de todo mundo ter essa aquisição. Então, querendo ou não, tá vendendo lifestyle no final do dia. Tem uma empresa que eu observo que ela não está trabalhando bem isso, que é uma que está ganhando os mercados aqui de motos, né? Que é a Royal Enfield, ou Enfield, né? Como algumas pessoas falam. Eles não têm esse cuidado todo com o cliente. De fato, eles trabalham. Inclusive, eu tenho uma moto dessa, né? Eu gostei bastante do estilo, né? Que ela custa, tudo mais. Mas eles não têm esse cuidado com o cliente. De entender como é que... Até então, desde o dia que eu comprei, estou mais ou menos há 8 meses com ela, nunca me mandaram uma mensagem para entender como é que está a minha experiência com o produto, se realmente é bom, se eu gostei. De fato, eu gostei, tá? A moto é boa, mas não teve, sabe, essa questão dessa personalização, de buscar mais informações. É uma moto que está ganhando agora o mercado nacional, tem muita gente comprando, até tanto pelo preço, até também é uma moto, tem um bom estilo, né? É uma moto boa e um preço bem acessível, né, para o nosso mercado brasileiro aqui mediano, né? Então, mas o fato de depois você precisar de acessórios, por exemplo, eles não têm acessórios para todas as motos. A questão de perguntar se a experiência está boa, também não. Questão de acessórios para o motociclista também, eles não têm um acessório específico para isso. Então, essa personalização é uma coisa que faltou. E é uma empresa grande, né? E aí é o ponto que eu quero entrar contigo. Qual é o tipo de empresa, qual é o segmento de empresa, qual é o porte de empresa que consegue aplicar isso? Porque a gente está falando de uma empresa grande, uma empresa internacional que não aplicou ainda, e uma empresa pequena conseguiria? Como é que ela faz essa porta de entrada para ter essa experiência, o cliente sentir realmente que ela está sendo desejada por ela, né? Entendido. Porte, especificamente, eu não vejo tanto essa questão. Tanto uma startup que começou hoje, quanto uma empresa grande consegue incrementar, né? Trazer o sucesso do cliente para dentro da empresa. Porém, um ponto que precisa ser reforçado é que uma empresa grande vai ter desafios bem distintos do que uma startup, né? Pode ser que a Royal, ela tá perdendo, né? Porque, olha só, nessa pequena conversa que a gente teve, você já trouxe vários insights que iriam melhorar, né, a sua experiência. E mesmo não tendo, você já é um cliente que fala bem, porque o produto é bom. Então, o sucesso do cliente, ele vem para caminhar junto, né? Ele vem para unificar as áreas como um todo. Então, unificar o marketing ao comercial, o produto. Eu gosto de pensar o CS como um elo dentro da empresa. Mas, necessariamente, quando a gente olha para porte, o principal ponto que precisa ter dentro de uma empresa para iniciar essa inserção, né, dessa área é, basicamente, você ter a skill, né? Você olhar para esse cliente como algo que pode ser, tem que estar muito enraizado na cultura. Pode ser um CEO que está defendendo, né? Quando a gente olha para uma empresa um pouco maior, é muito importante a gente ter alguém que esteja próximo, que compre a ideia, que vá poder disseminar, porque CS é cultura. Então, se a gente tem alguém que vem, né, do alto escalão trazendo essa cultura para dentro de casa, facilita e muito a inserção. Mas a gente também pode ter dentro de uma startup, né? Pelo fato de que o primeiro ponto é, eu quero entender meu cliente, eu quero maximizar a experiência dele aqui comigo e eu também quero melhorar a parte lucrativa da minha empresa, tá? Então, olhando para isso, o CS, ele consegue, de várias formas, trazer, desde que esteja alinhado com a cultura da empresa. Então, nesse primeiro momento,
eu gosto de pensar assim, vou implementar o CS. O que eu faço? Olha para a cultura da tua empresa. Pela cultura, você já coloca o cliente no centro? O seu cliente, ele já é ouvido em alguns momentos? Sim. Então, tá bom. Então, a gente consegue trazer, a gente já tem alguém que defende a cultura do cliente no centro dentro da sua empresa. No segundo momento, é estruturar, no sentido de você tem pelo menos uma planilha onde você sabe a vida do seu cliente. E essa planilha, ela é de senso comum para a área pro comercial e para a área de marketing, para a área de produto? Se a resposta for não, essa estrutura é uma estrutura básica que é necessária. Por quê? Hoje, tem muitas empresas que elas acabam ovacionando o cliente, no sentido de que o marketing comunica de uma forma, o comercial comunica de outra, o produto comunica de outra forma. Então, não tem alinhamento, né, entre os tem, setores. Isso, não tem alinhamento entre as áreas. Por isso que eu gosto de pensar que CS é o elo, né? Então, nessa construção, olhei para a cultura, olhei para um senso comum, vou aproximar essas áreas e vamos comunicar de uma mesma forma, desde o primeiro touch, porque lembra como a gente comentou lá no começo? É uma jornada, é uma construção. É como se você pegasse na mão do cliente todo dia e falasse assim, vamos construir esse relacionamento juntos? Querendo ou não, CS é isso, é relacionamento com o cliente, né? É vontade de ter o cliente próximo, de incentivar ele a consumir mais produtos dentro da sua empresa, ou ser um cliente promotor que vai incentivar outras pessoas a virem até você, que chegando nesse momento a gente tem um negócio, além de escalável, é um negócio sustentável, né? Quando a gente consegue trazer esse cliente, melhorar a taxa dele de absorção dentro da base e também reduzir a taxa de churn, que é quando o cliente sai da empresa efetivamente, então a gente chegou no ponto de equilíbrio perfeito para a empresa. O CAC diminui também, né? O CAC diminui. Consideravelmente, assim, porque tem muitas empresas que tá todo mês buscando cliente, não sabe muito bem onde é que está essa declinagem aí de tanto cliente, né, cliente que não retorna, e isso se torna muito custoso para as empresas, né? Então, o profissional de CS, ele consegue implementar isso, independente ali do segmento, e como tu falou ali, segura a mão, vai junto, né, fazer todo esse limite, mas precisa também do dono da empresa, principalmente, não é o setor lá do marketing só que está querendo fazer essa mudança, tem que vir esse desejo, né, do dono da empresa também, para que ele realmente entenda a necessidade de fazer todas as mudanças necessárias, né? Eu falei do exemplo da Royal, e agora eu vou dar o exemplo também dessa aqui, ó. A gente está pegando aqui? Show. Por exemplo, né, eu fui fazer lá alguns produtos personalizados, né, fui pedir essa caderneta aqui. Mas, eu não tinha ideia, assim, olha, eu estou retornando o podcast, eu quero, né, presentear lá o convidado com alguma lembrança, alguma coisa. Tem as cadernetas, porque o teu público, ela, nessa conversa, eu vou até mencionar aqui, depois a gente coloca logo, é a Napoli Brindes Personalizados, tá? E aí nessa conversa ela já identificou que o meu público participa de network, participa de eventos, precisa sempre estar anotando, por mais que tenha os celulares, tablets e tudo mais, a gente precisa de um papel de vez em quando, um bloquinho de nota, alguma coisa, né? Júlio, eu tenho aqui uma caderneta, caneta, tudo certo, a gente consegue personalizar. Fiz essa personalização, ela me presenteou com essa xícara aqui. Ela viu as minhas cores, normalmente a xícara é branca assim, né? Uhum. E ela viu as minhas cores, ela personalizou ainda mais. Eu não sei se você consegue pegar aqui, ó, em volta aqui, ela personalizou ainda mais. Então, naturalmente, o que eu faço? Agora aqui eu já estou falando dela justamente por isso, porque eu me senti tão satisfeito com o trabalho que ela fez, no sentido dela entender a minha necessidade, entender qual que era o meu público, numa simples conversa que eu tive com ela, e ela fez justamente tudo isso. Pedi também para fazer uma camiseta para mim. Uhum. Cara, olha, tem que ser dessa cor tal, porque eu queria colocar outras coisas. Precisa dessa cor. Ela já entende também. Pedi para colocar nas costas, tem um QR Code. Ela disse, Júlio, fica legal assim e tal. Então, essa proximidade que a empresa tem com o cliente é justamente isso, como tu falou. O cliente fala de forma boa da empresa, de forma natural, né? E faz as divulgações e tudo mais. E ainda enfatizo, a
portal Fala Litoral aqui, fazer a propaganda aqui de vocês também, tá? Desde o primeiro momento que eu vim aqui, ele me apresentou aqui o estúdio do podcast. Olha, Júlio, assim, tem essas câmeras, com toda a paciência possível ali para poder fazer toda essa apresentação do local aqui. Me perguntou qual era o meu público, quem aqui viria, quantas pessoas. Então, eu me senti acolhido, tá? Falando aqui com os bastidores aqui, eu me senti bem acolhido nesse sentido de me ajudar. Eu disse, olha, eu trabalho sozinho, né, nessa parte do podcast, e aí eu preciso de tudo. Eu preciso de edição, preciso enfim, preciso da orientação de vocês. E eu tive isso aqui. Então, é bem isso aí que tu falou. Essa questão do sucesso do cliente é entender a necessidade do cliente e colocar em prática, né? Então, não importa o nível da empresa. Por exemplo, essa aqui, a Napoli aqui, é aqui em Itajaí, ali na Rua Tijucas, por ali. E a gente tem a Royal, que eu falei, desses pontos negativos, uma empresa que eu acho que é indiana, enfim, alguma coisa assim, e é internacional. E olha, se a gente colocar na balança, essas duas aqui que eu mencionei agora tá trabalhando bem melhor do sucesso do cliente do que a própria Royal. Exatamente. Né? E aí eu te pergunto assim, qual que é o papel da Indianara? Qual que é o papel da Indianara? O papel da Indianara em ajudar essas empresas. Como é que a Indianara pega na mão do dono da empresa, leva os colaboradores juntos, porque não é fácil mudar a cultura. Não. É difícil pra caramba, porque o pessoal já vem trabalhando daquela forma, daquele formato, e mudar isso é difícil. E como é que a Indianara consegue ajudar tanta empresa assim? A minha consultoria, ela foge um pouco do que geralmente um profissional de CS faria, né? Geralmente o CS, ele faz ali a análise, entende qual é o cenário e traz, olha, tá aqui, estruturei a jornada para você. A minha consultoria, ela vem mais no sentido de, deixa eu entender as suas demandas, deixa eu entender o seu produto. Eu realmente tomo um banho de loja da empresa e trago a empresa para próxima de mim. Como eu tenho know-how tanto de sucesso do cliente como de recursos humanos, então a gente gestão que diz, né? Eu consigo entender como a gente consegue trabalhar juntos nessa estruturação para auxiliar os colaboradores e eles entenderem a importância de CS, entenderem o porquê está sendo feito e como será feito, para eles também serem um defensor, né? É muito naquela ideia de transformar a empresa, transformar os colaboradores da empresa em defensores da marca, né? E, além disso, como os números vão ajudar a gente. Também, por conta da experiência, a gente não vai trabalhar apenas no achismo. Então, quando eu chego para a consultoria, até é uma coisa engraçada que as empresas falam, poxa, não era isso que eu esperava, né? Pelo fato de que sucesso do cliente, ele traz muitas vertentes. E a ideia é que ele seja um elo dentro do sistema. Ele consiga unificar tudo a ponto de a gente conseguir especificamente entender o sucesso do seu cliente, trazer ele para próximo, fazer ele consumir mais dentro da base, que é o que torna a empresa lucrativa na linha do tempo, tá? Então, a minha consultoria, ela vai além, né? Eu não fico só ali no bastidor, né? Eu vou pro front, eu entendo como que produto, como é feito, por que é feito, né? Como a gente consegue ajustar dentro de uma cultura que até aprendi nesse mundo de inovação que eu estou constantemente, como que a gente erra pequeno e acerta rápido, né? Então, os testes, eles são pequenos dentro da base até para não gerar um impacto muito grande, porque quando a gente fala de cliente, a gente está falando de relacionamento. Dependendo da empresa, é um relacionamento de muitos anos. Às vezes tem empresas que têm relacionamento com o cliente mais do que eu tenho de tempo de vida. E isso é importante olhar. E olhar com carinho. Não só querendo empurrar algo para o cliente. Não. Eu quero te entender. Eu quero saber o que é importante para ti, porque também vai ser importante para mim a partir de agora. E se a gente tem uma cultura alinhada, a vida fica muito mais fácil. E aí, como tu falou, né? Depende muito ali, realmente, da empresa, né? E aí, eu falo essa questão do cultural, porque eu também faço consultorias, mas na parte de gestão da empresa, né? E tem bem isso mesmo, a gente sempre fez assim, é assim que funciona. Ou as pessoas estão desanimadas. Tudo que eu
o pessoal fala, tudo que eu já dei de ideia aqui, não coloca, não vai para frente, não estrutura, né? E tem essa barreira mesmo de, às vezes, não entender perfeitamente, né, como é que é todo o trabalho, toda essa expectativa, né, que é criada com relação, mas um benefício muito grande, eu acho que tu vai concordar comigo nessa parte do sucesso do cliente, é redução do CAC, né, como a gente mencionou. CAC é a custo de aquisição do cliente, né, e cada vez que a gente vai procurar um novo cliente, tem todo o envolvimento, enfim, dependendo do que você trabalha, ou tem custo de deslocamento, por exemplo, vai precisar fazer uma viagem aí para fazer aquela aquisição daquele cliente. Tudo isso é custo, né? Então, nesse sucesso do cliente, a gente consegue até reduzir isso também. Sim. Ou seja, faz tu trabalha até a reestruturação financeira da empresa indiretamente, correto? Correto. Literalmente, você olhando para o seu cliente, entendendo qual é o objetivo dele, você consegue reter ele. E isso é... Quando a gente olha para o mercado, que tem tanta competitividade, isso é de uma preciosidade sem tamanho. Porque, para você ter uma ideia, né? Poxa, tô trazendo um cliente novo. Entre trazer um cliente novo e manter o que eu tenho na base, só de manter, ele sai 6 vezes mais barato para a empresa do que trazer um cliente novo. 6 vezes multiplicado aí por uma base, por exemplo, de 1.000, o retorno... É uma economia gigante. Exato. Já é uma economia gigante. Então, quando a gente traz esse ponto de vamos cuidar do cliente que já está na base, manter ele aqui com a gente e trabalhar ele de uma forma estratégica, vamos olhar para os números. O que os números estão dizendo, né? Vamos entender o que essa trajetória desse cliente nos mostra, né? A gente já teve um momento de insatisfação. Esse momento foi tratado. Como foi tratado? Por quê? Se não foi tratado, por que não foi tratado, né? Como que a gente vai melhorar a experiência dele aqui com a gente? Né? Quais são os pontos aonde, aí entrando mais ali na área de experiência, né? Quais foram os pontos aonde eu ouvi meu cliente? Eu tenho esse perfil? Eu já escutei o meu cliente? Eu sei o que ele tá me trazendo? Porque quando a gente fala, principalmente nesse momento de estruturação de CS, é muito rico o feedback que a gente recebe. Como, por exemplo, né? Você citou ali a Royal, você trouxe coisas que para ti seriam importantes, que iriam fazer você consumir mais. Então, quando a gente está numa estruturação de CS, que a gente escuta o nosso cliente, são feedbacks muito ricos que vêm. E aí entra a escutativa. Né? E nessa escutativa, a gente consegue maximizar pontos que vão gerar lucratividade para a empresa lá no futuro. Né? São coisas que às vezes é desse tamanho, Júlio. É uma coisinha de nada. É uma mensagem para ver se o produto está tudo ok. É um e-mail com rotinas de manutenção. É um lembrete de, olha, pelo cálculo médio, talvez a sua quilometragem já esteja no momento de fazer tal manutenção. Então, são esses touches, esses momentos que eles podem e eles devem ser estudados. Né? E os números, eles falam isso pra gente também. E uma diferença, né, com relação a isso que tu falou ali, de ter essa mensagem com o cliente, né, fazer as orientações, X período de tempo tem que fazer a manutenção, é diferente daquela mensagem que o pessoal estava mandando há algum tempo nos e-mails, caixa de mensagem lá. Mensagem padrão, texto. Parabéns, felicidades. Eu nem gosto de receber esse tipo de mensagem, eu nem leio, só via lá alguma coisa, descartava. Não é uma coisa que estava realmente ali buscando saber alguma coisa a meu respeito, né? Então, essa é uma grande diferença entre ter uma central de atendimento ao cliente e ter o CS. Né? Porque o CS é justamente essa parte ali. E tu comentou também sobre ouvir o cliente. Só que nós, seres humanos, falamos de várias formas, né? Falamos com a voz, falamos com gestos, falamos com o corpo também. E às vezes tem coisas que tá ali nas entrelinhas, né? Que aí precisa identificar, que é o caso que aconteceu aqui dessa Nápoles ali comigo. Ela identificou algumas coisas que eu levei para ela. Então, para se tornar um profissional de CS, tem algumas
alguns pré-requisitos também, pessoas que estejam interessadas, até para a empresa filtrar também qual profissional que vai contratar, para saber um pouco ali quais são as experiências que ele tem. Então, quais seriam ali, Indy, que tens hoje, que pessoas que querem de fato já trabalhar com isso também? Das skills de CS, a que eu gosto de enfatizar é empatia. O profissional de CS que vai começar nesse mundo, ele precisa que ele seja empático. Por quê? Quando você vai escutar um cliente que está bravo com a empresa, você tem que manter uma postura, uma cautela, que, assim, exige muito. E exige você ter uma postura empática com o cliente. Fala, tudo bem, eu te entendo. É realmente complexo esse ponto que você me trouxe. Mas vamos resolver? E, e aí entra a segunda skill que é importante para o CS. É entender que o problema do cliente não é com você. O problema do cliente é com a empresa. E você está ali representando a empresa para ajudar esse cliente. Então, é importante ter essa maturidade, porque senão um profissional ele acaba desgastando muito. Como a gente já comentou, o atendimento ele é algo que exige. Ele exige uma postura, ele exige cautela de fala, ele exige muita coisa de você. E, querendo ou não, você está sempre em alerta. Estar em alerta acaba desgastando. Então, quando você toma essa postura de eu tô aqui para ajudar o meu cliente, a vida fica um pouco mais fácil, né? Então, quando a empresa vai contratar esse profissional, é muito importante que esse olhar ele esteja muito treinado. Essa pessoa ela tem uma escutativa? Essa pessoa ela tem um olhar empático? Essa pessoa ela tem uma autoridade? Se der check nesses momentos, você já pode ter certeza que esse é um profissional de CS que vai se adequar à demanda da sua empresa. Por quê? O restante das skills de oratória, a skill de escrita, são coisas que a gente consegue treinar. E é importante também a empresa olhar para isso, né? Que a grande parte das empresas traz o profissional para dentro e quer que ele seja 100%, né? E desde o conhecimento do produto até skills necessárias para o seu produto, você precisa ir alimentando esse profissional. Então, treinando ele, né? E o treinamento não necessariamente precisa partir sempre de dentro. Pode ser orientações básicas na conversa ali que você vai ter com ele. Mas o profissional de CS, ele precisa ter esses pontos de ser empático, de ter uma escutativa e também ter ali um bom crivo emocional, sabe? Para conseguir... Tem que gostar de pessoas. Tem que gostar de pessoas. Não adianta fazer só documentação, Não. burocracia, sequência, metodologias, Mas pessoas. é importante reforçar porque, assim, o CS, ele é uma área que, em hipótese alguma, ela deve ser reativa. Porque aí a gente perde o objetivo específico da área, né? Não é só porque você chega com uma demanda para mim que aí sim eu vou melhorar a sua experiência. Não. CS, ele precisa ser proativo. E aí que entram um pouco dos desafios da área. Pelo fato de que, como eu vou ser reativo com algo que é tão intangível quanto sucesso, né? Proativo, né? Com algo que é tão intangível quanto o sucesso do cliente. Os números, eles falam muito, mas a escutativa, ela grita no final do dia. E é esse caminhar, né? O profissional de CS, ele vai estar analisando dados, ele vai estar pesquisando, ele vai estar olhando para o mercado. No mesmo jeito, ele vai estar falando com o cliente. Então, ele precisa balancear esses dois lados. Mas, ainda assim, a escutativa, esse olhar mais empático, ele é algo que não é tão facilmente treinável quanto a análise de dados. Análise de dados, aí você consegue trazer um profissional para dentro da sua empresa que vai conseguir alimentar, né, a área de CS. Mas, quando a gente fala de esse olhar de cuidado, de cautela, ele ou é da pessoa um pouco mais complexo, né? Mas é importante reforçar que a área de CS, ela não é uma área reativa. Se você está só dentro do teu processo, só tratando com reatividade, quando o problema ele chega para você, você está num posicionamento que precisa ser revisto. Pelo fato de que você não está fornecendo sucesso para o seu cliente. Você está tratando demandas. É diferente.
o sucesso do cliente, ele, como eu comentei, ele olha para os dados, ele olha para o relacionamento. Então, esses momentos de touch comercial, momentos de touch de vendas, de marketing, do atendimento em si, pega esses feedbacks, reúne com os dados e fala, olha, tá na hora da gente tratar ou não esse cliente, né? Então, sim, vai precisar ter essa balança de olhar para ambos os lados, de equalizar o que é importante naquele momento. E também trazer, tipo, é urgente, é emergente, a gente precisa trazer esse cliente para perto, o que a gente consegue perceber dos contatos que a gente teve, o que a gente consegue perceber do que os números estão falando para nós. E aí, dentro dessa questão dos números, entra algumas métricas, como, por exemplo, é o Health Score. O Health Score, ele é uma métrica que olha para a sua base, com base em histórico. Então, qual é mais ou menos o perfil do seu cliente, como mais ou menos ele se comporta dentro da base. E nesse comportamento, ele está mais propenso ao churn ou ele está mais propenso a consumir mais produtos, né? Dentro do Health Score tem, lógico, para cada empresa vai ser analisado um dado, e aí que entra um pouco da complexidade do negócio, da métrica em si. Mas, olhando para o Health Score, você consegue ter um cheiro, um lastro, especificamente, né? Que é olhando para os dados como um todo. Mas quem vai validar no final é a escutativa. Então, você tem lá um número dizendo para ti, olha, é muito provável que esse cliente ele evada, mas você vai lá com o seu CS, faz os touches necessários. E aí, quem sabe o CS pode voltar falando, olha, não era bem assim, mas ele me relatou uma insatisfação que foi pequena, mas desestruturou o relacionamento. Ou, dentro dessa conversa, eu percebi que o produto poderia ser um pouquinho diferente e a gente realinhou, né? Esse é muito o papel do CS. É muito de olhar para dados, olha para relacionamento, alinha. E é sempre importante alinhar o que é entregado do que não é entregado. O que o meu produto vai suprir para você, Júlia, e eu vou te dar a melhor experiência dentro disso, e o que ele também não vai entregar. Porque às vezes nesse alinhamento a gente percebe que, poxa, não é bem isso que o Júlio precisa, não é o meu produto que vai resolver o seu problema, e com isso tá tudo bem. Porque alinhando, o Júlio ainda vai sair como um promotor. O Júlio ainda vai falar, tipo, se eu vier pedir para você uma indicação, você vai falar, olha, pelo que você me relatou, eu acho que essa empresa consegue suprir a sua demanda, né? Ou não, né? Ou não vai suprir, talvez essa não seja a melhor conversa. E isso só consegue nessa escutativa, como tu mencionou, né? Entender ali essas necessidades do cliente. Exato. Eu percebo que um outro cenário que, pelo que tu falou agora, de outras pessoas que precisariam muito do CS, é quem vai fazer a aquisição de uma franquia, por exemplo. Tem franquias que tá fazendo muito sucesso, tá vendendo muito. E eu quero aquele negócio também, quero investir ali, quero empreender naquele tipo de franquia. Ou então alguém fala comigo assim, pô, Júlio, eu vi que alguém tá fazendo tal trabalho, tal empresa que abriu e está dando muito certo. Eu acho que eu vou fazer isso também. Isso é um risco, porque se está dando certo para ele, para aquela pessoa, não quer dizer que vai dar certo para mim também. Cada pessoa tem o seu formato de trabalhar, seu momento também de entender a necessidade e o público, né? Enfim, envolve várias coisas. Não é porque um deu certo que os demais vão dar também. Tem que fazer toda essa análise. Então eu entendo que até você que vai buscar uma franquia, tá na dúvida ali qual é o tipo de franquia que você pode fazer aquisição, contrata um profissional de CS também para ajudar a fazer essa análise junto, né? Exato. E pode falar. Mas tem 2 cenários, né? Essa questão da franquia, geralmente, ela vem um pouco mais robusta. A maioria das franquias já olha para isso, pelo fato de que, para você atrelar ao nome da empresa ao seu, você precisa medir se
poxa, tá sendo legal para aquele cliente, né? E também as empresas que têm grandes franquias, elas já têm estudos de público onde vai poder dizer se faz sentido ou não para aquela região. Mas eu tenho pesquisado, Genara, muitas franquias para entender às vezes eu até fazer uma pesquisa para algum cliente também, né, entender ali, fazer aquela leitura da COF, né, que às vezes a pessoa não consegue entender totalmente, enfim. E aí eu tenho buscado, né, em contato com várias franqueadoras. E algo que eu tenho percebido é que está uma concorrência tão grande até para as franqueadoras que a filtragem do público, do cliente que vai fazer a aquisição não está tão relevante assim. Existe de fato esse risco, né, essa questão, porque você está entregando, a franqueadora está entregando a alguém, a uma pessoa que às vezes não está tão condizente assim o perfil. Não existe hoje que, para quem quer franquear, tem que estar ligado à ABF, por exemplo. Não tem essa obrigatoriedade. Traz mais credibilidade, claro. Se você vai buscar uma franquia, procura ver se está dentro da ABF lá. Mas se às vezes tem empresas que abrem com 1 ano, no outro ano já está franqueando. Qual é a bagagem que está trazendo de informações? Então, eu conversando com várias, né, que alguns clientes trouxeram aí para mim fazer as análises, simplesmente o pessoal já estava querendo me vender. Eu não tinha nem perfil para aquele tipo de empreendimento. Por exemplo, até hoje uma empresa me manda aí de produtos de beleza, de esmalteria, essas coisas assim. Eu não faço a menor ideia sobre esmalte, não conheço nada de esmalte. Como é que seria o perfil ideal para isso? Então, eu percebo que o mercado está tão defasado com relação a isso, né, até nessa parte de franquias, que está entregando um pouco. Agora, se é uma que já está bem consolidado no mercado, aí sim, aí tem um filtro muito exigente. Empresas que estão aí há 15, 20 anos no mercado franqueando, aí tem uma exigência maior. Mas até então, esse teu serviço se enquadra para várias coisas, né? Para vários tipos de empreendimento, para vários negócios. E é nesse ponto que eu queria chegar aí. Eu te agradeço, né, de ter vindo aqui conversar um pouco aí mais sobre o CS, tirar dúvidas das pessoas, entender o conteúdo, o que é o CS, o que é a diferença entre o atendimento tradicional e o atendimento, né, com o sucesso do cliente. E eu deixo esse momento aqui para ti agora, fazer o teu pitch, a tua apresentação, a tua chamada aqui para o público, quem queira entrar em contato contigo também para entender um pouco mais como pode implementar na empresa deles. Combinado. No primeiro momento eu queria agradecer, Júlio, pelo convite. Foi bem legal estar aqui hoje no Pitch Investing falando um pouco sobre CS, que é algo que sou extremamente apaixonada. Fazendo o meu pitch, né? Acredito sim no poder do CS e acredito também em quanto ele pode maximizar toda a jornada do cliente e também a lucratividade da empresa. Acredito que uma área de CS bem estruturada, ela tem o poder de mudar até as estruturas, as bases como um todo, né? A cultura. Então, quando eu falo de vamos implementar CS nessa empresa, é através de uma conversa. Deixa eu entender se faz sentido nesse primeiro momento. Deixa eu entender como eu posso te auxiliar para validar se você está nesse momento de trazer a cultura de CS para sua empresa ou não. Então, vamos olhar com um olhar mais empático para o produto, para o serviço, trazendo as análises necessárias para aí sim a gente poder ter esse sucesso para a empresa e para o cliente. Perfeito, então. E eu agradeço aos patrocínios aqui, principalmente aqui a Napoli Brindes e Personalizados. Agradeço também ao espaço aqui, né, do portal Fala Litoral, aqui em Balneário Camboriú. E você que deseja também patrocinar aqui o Pitch Invest, podcast das startups e negócios, pode entrar em contato comigo, ficarei muito satisfeito aí ter o teu patrocínio. Quiser também fazer uma gravação aqui com a gente, estou lançando agora a plataforma Pitch Invest, finalmente está saindo essa plataforma, tem um tempo aí, a gente estamos nessa jornada aqui, né, tem acompanhado aqui minha jornada também, pitchinvest.com, que é justamente para você divulgar o seu trabalho, fazer esse momento ali de divulgação do teu serviço, do teu trabalho, do teu produto, pode entrar, pitchinvest.com, o mesmo nome que está aqui também. Muito obrigado, a gente fica aí e até a próxima. Valeu, abraço!